Estamos aqui para mais uma aula para o 8º ano, tá? De Geografia. Vamos dar continuidade à matéria que eu estava dando para vocês. E quem está assistindo o vídeo pela primeira vez, é o texto que eu dou para os meus alunos. E, claro que em sala de faço algum breve comentário, se for possível, o texto é mastigadinho. E se na sala de aula, claro que nós trazemos aqui para o debate alguns pontos do texto e algumas comparações de tabelas, porém vocês, que não têm esse acesso, pegam as partes importantes que vocês acham que eu estou falando, pesquisa na internet. Façam uma breve comparação. Tá bom? Então vamos lá. O que significa país ou nação? Os seres humanos sempre viveram agrupados em sociedade, ou seja, ocupando o mesmo território e compartilhando traços em comum, língua, hábitos, costumes, crenças. No início eram grupos pequenos, com centenas ou no máximo milhares de indivíduos. Com o tempo surgiram grupos ou povos constituídos de milhões de pessoas, vivendo no mesmo território e com uma certa identidade cultural. A função do Estado. Em determinado momento da história da humanidade, surgiu o Estado, isto é, o chamado poder público. O Estado consiste na organização político-administrativa da sociedade. O governo, que é a cúpula ou o comando desse Estado, e as demais instituições públicas a ele associadas, tribunais, polícia, Forças Armadas, sistema de arrecadação, de impostos, etc., fazem parte desse grupo. Segundo alguns estudiosos, o Estado surgiu com funções defensivas, para proteger o território principal, sustentação de um povo, contra as ameaças externas. Para outros, o Estado originou-se da divisão da sociedade em classes, dominantes e dominados, ricos e pobres, com a função de garantir a lei e a ordem, ou seja, preservar a riqueza de uns perante a ameaça de revolta dos demais. Há ainda aqueles que acreditam que o Estado foi criado a partir do momento em que alguma sociedade se tornou maior e mais complexa, tanto sob o aspecto demográfico, maior número de pessoas, quanto econômico, com o desenvolvimento de outras atividades, além da caça, da pesca e da agricultura, e com o surgimento das primeiras cidades. Nesse caso, teria havido a necessidade de maior administração e organização da sociedade, cabendo então ao Estado cumprir esse papel. Então você pode ver que a organização do Estado tem que ter a obrigação de comandar esses setores que eu estou falando. Até hoje, ainda existem algumas sociedades que não têm Estado. São raras, mas sobrevivem e têm até mesmo se expandido nos últimos anos. Podemos citar um exemplo das sociedades indígenas, na sua forma pura, nem grandes influências dos chamados civilizados. Nelas não há governo, pois o chefe é apenas um líder sem grandes poderes, e não um governante com amplos poderes, tal como existe nas sociedades com o Estado. Ele não pode mandar prender ninguém, nem sequer existe prisões e polícia. Nem cobrar impostos, nem mesmo declarar guerra a um invasor do território tribal, sem antes consultar os demais membros da comunidade. Todavia, a imensa maioria da população mundial vive em sociedades com o Estado, que são as atuais nações ou países. Claro que isso aí é uma visão geral, né, do povo indígena. Não é bem assim. Nós sabemos que eles têm uma sociedade organizada, existe uma hierarquia, e essa hierarquia, com chefes, pode se representar um tipo de Estado. Isso é para se discutir. Sai da teoria nossa aqui, que nós damos, e entra na teoria deles, né, onde eles criaram esse grupo. As sociedades com Estado não são todas iguais. Durante milhares de anos existiram estados diferentes do que hoje chamamos países. Foram os reinos, os impérios, as cidades da antiguidade, os feudos da Idade Média, em que o Estado não se identificava com uma nação, tal como ocorre nos dias de hoje. O que chamamos, a partir do século XVIII, de nações ou países, são os Estados-nações. Claro que naquela época era uma cidade
né? Por exemplo, como Roma, ela é imperialista, né? Ela ia conquistando, mas o Estado era centralizado numa cidade só, ia nas suas conquistas. O Estado-nação começou a surgir por volta dos séculos XV e XVI, tendo se consolidado, de fato, nos séculos XVIII e XIX. Inicialmente, uma criação europeia, com o tempo, ele foi se impondo nos demais continentes. Veja, por exemplo, o caso do Brasil. Antes da colonização, inúmeras sociedades indígenas ocupavam o que é hoje o território brasileiro. Elas não formavam países ou estados-nações, já que não tinham governo e demais aparelhos de Estado, como tribunais, forças armadas e escolas, por exemplo. Eram sociedades sem Estado, isto é, sem governo, sem o chamado poder público. Os territórios que ocupavam eram imprecisos, sem fronteiras, muito bem definidas. Frequentemente, os índios mudavam de uma área para outra, em busca de melhores solos e de caça mais abundante. É uma discussão para outro período, outra série. Como foi, então, construído o país que hoje chamamos Brasil? O Brasil resultou de um processo lento, imposto pelos colonizadores portugueses, que unificou todos os povos que viviam no que é hoje o território brasileiro, o qual foi sendo gradativamente conquistado e ocupado. Esses povos unificados, que deram origem ao povo brasileiro, foram europeus, principalmente, os portugueses, africanos trazidos à força para trabalhar como escravos, e os diversos grupos indígenas. A língua foi um dos principais elementos usados pelos colonizadores para a unificação nacional. Os povos que falavam outros idiomas tiveram de aprender o português. Com isso, os outros idiomas falados aqui, sobretudo os indígenas, praticamente desapareceram. Hoje, apenas algumas línguas indígenas continuam existindo. Também, as diversas línguas faladas pelos povos africanos que para cá foram trazidos, a partir do século XVI e até parte do século XIX, foram por eles esquecidas. Era comum um grupo africano não saber o idioma dos demais. Por isso, para se comunicarem uns com os outros, precisavam aprender o idioma do colonizador. Também é uma discussão para outro momento e para outra série. Essa unificação do idioma, bem como das leis, dos costumes, da cultura, é fundamental para a criação de um país ou Estado-nação. Para que ela ocorra, devem existir governo, forças armadas, um conjunto de leis e um território delimitado por fronteiras, onde essas leis sejam respeitadas e onde o governo exerça o seu poder. É isso que chamamos de Estado Nacional, o Estado territorial moderno ou Estado-nação. Os povos anteriores não eram Estados-nação, mas, o meu entendimento, já eram Estados. Eles tinham uma certa hierarquia, tinham um certo governo entre eles. Entretanto, essa identificação do Estado com a nação é apenas um ideal, pois na prática ocorrem muitos problemas. É raro haver uma identidade perfeita entre o Estado e a nação, isto é, a comunidade, os habitantes com os seus traços culturais. Calcula-se que, no máximo, 20% dos países do mundo tenham essa identidade sem grandes questionamentos entre o Estado e a nação. A imensa maioria dos Estados-nações do mundo, portanto, tem problemas de identidade nacional. Existe um Estado e duas ou mais nações ou povos com idiomas e outros traços culturais distintos. Por exemplo, no Canadá, existe um único Estado, um único país, e no mínimo duas nações, a inglesa, majoritária, e a francesa, que há tempos almeja conquistar sua autonomia, isto é, criar seu próprio Estado. Inúmeros outros casos podem ser lembrados. Há vários povos ou nações, ou os chechenos, os tártaros, os basquires, entre outros, que constituem uma minoria étnicas na Rússia e gostariam de obter sua independência. Também na China, os tibetanos, na parte oeste do território, e os mongóis, ao norte, almejam se tornar independentes desse país. Entre a França e a Espanha existe a região basca, chamada de País Basco. Por algumas lideranças locais, eles também gostariam de estar independentes.
as lideranças baixas pretendem a independência dessa região, fazendo uso, inclusive, de meios terroristas, atentados à bomba, sequestros e assassinatos de políticos espanhóis. Mais ou menos no período também do ano 2000 até 2010, essa visão era muito mais quente, muito mais real. Os maiores exemplos dos estados nacionais artificiais que não correspondem a uma nação verdadeira encontram-se na África, onde grande parte dos atuais países foi criada pelos colonizadores europeus, com base apenas em mapas, sem um conhecimento da realidade da terra e dos povos que a habitam. Nações ou tribos tradicionalmente rivais foram unificadas pela força nesse continente, dando origem a colônias, que depois se tornaram estados independentes, e até hoje são verdadeiras colchas de retalhos, ou seja, países formados por várias sociedades ou nações diferentes, com idiomas e hábitos diversos, que em alguns casos vivem brigando entre si. O maior problema da África foi esse, tá? Por justamente ser países, nações criados pelos europeus, e onde etnias rivais ficaram no mesmo território. Então, nós temos em Angola, África do Sul, Congo. Alguns países como esse são a República Nova do Congo, que também era o antigo Zaire, que estão Uganda, Ruanda, vivem eterna guerra de etnia por isso, porque eram tribos rivais colonizadas no mesmo território. Tá? Quando fez a independência, que virou Estado-nação, ficaram dentro do território inimigos. Bom, terminamos a nossa aula. Façam as pesquisas que eu falei para vocês e até a próxima, que nós vamos dar continuidade na matéria. Valeu? Até lá.